Esperar alguém entrar aí. Ah, a Cibele já entrou aí, a Tamires. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Sandra Galter já está aí. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, buscando a face do Eterno, instrução, direção, força, vigor do Senhor para as nossas vidas, né? Saúde para os nossos ossos. Pai do Senhor Si, Pai do Senhor Sandra, Pai do Senhor Tamires, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor, Ele venha nessa tarde nos inundar com a presença dEle. Ele venha, né, nos contagiar com alegria, com favor, com o amor dEle, né? Precisamos por esses dias tão difíceis, né? Eu nem sei quantos dias que estamos já nessa quarentena aí. Já tem mais de um mês, né? Coloca aí, sim, quantos dias que nós estamos aí. Sei que é a cabeça boa aí. Marca tudo. Quantos dias que nós estamos aí, né? Nessa peleja aí, nessa dificuldade. Luane, Deus abençoe. Pai do Senhor. Precisamos, né, do Senhor para nos fortalecer, nos revigorar. Tem pessoa que não está aguentando mais olhar para a casa do marido. Tem pessoa que não está aguentando mais olhar para a casa da esposa, para a cara pro rosto dos filhos, né? Porque fica muito, né? Então, assim, vai trazendo um certo desconforto. Deixa eu ligar uma tomada aqui, meus irmãos. Vai trazendo uma certa dificuldade, né? Amanhã faz um mês, sim? Um mês já, meu Deus, é verdade, olha. 30 dias já. Deus abençoe, Lu. Paz. Um mês já nessa peleja, né? Nossa, é complicado, né? Precisamos, né, buscar força de Deus, né? Força do Espírito Santo para a gente continuar caminhando. Mas é notório que o Senhor tem agraciado as nossas vidas, né? Sustentando por esse período, né? Tá trazendo bastante palavra, bastante instrução. Nunca foi pregado tanto, né? Nunca ouvimos tanta palavra, tanta... Agora é impossível o povo não conhecer toda a Bíblia, porque, nossa, é palavra direto, né? Direto nós estamos, né, recebendo instrução de Deus, buscando, né? Estudando cada vez mais. Agora tá bem fresco na nossa mente, né? A palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo por isso, né? E precisamos, né? Cada vez mais nos atentar no propósito de Deus para tudo isso, né? Oi, Vivi, seja bem-vinda, Deus abençoe. O propósito do Senhor nas nossas vidas. O que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo de você por esses dias, né? Por que estamos passando por isso? O que vai ser extraído de nós? Imagina assim, minhas irmãs, agora por enquanto só tem mulheres, né? Nesse período, nós estamos sendo espremidos igual uma laranja, né? E assim, tá saindo um caldo, né, de nós. E com certeza algo bom vai sair, algo bom vai acontecer. Porque nós entendemos, né? Deus está trabalhando de uma forma assim poderosa que talvez não entendamos agora, mas nós vamos entender. Foi falado aqui no domingo, né? Deus está requerendo que registremos tudo isso para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos venham saber, que as pessoas venham saber, né? Se Jesus não voltar antes, nós temos que registrar no memorial tudo isso. Como conseguimos suportar essa dificuldade, como nós conseguimos sair dessa dificuldade, quais foram as estratégias,
Quais foram as instruções que Deus nos deu para a gente conseguir atravessar essa dificuldade, né? É muito sério. Então precisamos buscar cada vez mais do Senhor. Amém, queridos? Amém, queridas? Vamos orar? Vou passar para a Amandinha cantar um louvor aqui, tá? Deus, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse momento e pedimos a Ti, toma a direção, Senhor. Que o Senhor venha guiando o barco, que o Senhor venha dirigindo esse carro, que o Senhor venha estar à frente, ó Pai, desse culto, dessa tarde. Que o Senhor venha operar, Senhor, conforme Tu queiras, Senhor. Nos instrui através da palavra. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amandinho, vem cá, louvar. Tá de azul hoje, ó, tá bonitinho. Tá azul. Mete a tua paz, você ajeitou. Vai cantar até conhecer, quer conhecer, da malão. Pode cantar. E quer conhecer Jesus. Pode ser, Silvia. Quer conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o das entre milagre, oh milagre. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado Vai, tia Olívia. é o mais belo
Depois ele canta mais um. Depois canta. Isso, Final. Deus abençoe o Amandinho, cantor oficial das lives. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, né? Agora nós vamos já entrar para a palavra. Já vou passar para a pastora aí. E quer cantar um louvor, Dila? Canta aqui. Então vai, Dila e o Luizinho vai cantar o louvor aqui. Então vai. Então mesmo? Vamos com a pé de canto. Aleluia, poderoso. Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A paz do Senhor, irmãos, Amém, sejam Senhor. bem-vindos em nome de Jesus. Paz do Senhor, Sandra, Silvia, Sandrinha, Luane, Viviane, Cibele, William, Adriele, Solange, Lilian, Pastora Marta. Deus abençoe. Muito obrigada por você estar aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Crendo que Deus tem nos preparado uma palavra de vitória, uma direção
para todas as nossas vidas. Amém? Você pode abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 20? Segunda Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Que diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Fábia, Deus abençoe. Versículo 5: Volte e diga o seguinte a Ezequias. Aliás, versículo 4 agora. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Até aqui somente, irmãos. Uma palavra bastante conhecida, né? Que a gente, em outras versões, né? Fala que... Em outras versões diz, né? Veio a palavra do Senhor que disse assim: Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma palavra que a gente, quando ouve, a gente traz um grande temor, né? Porque um profeta foi visitar. O profeta foi visitar alguém que estava doente. Foi para mim no versículo 1 de novo. Por esse motivo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O rei Ezequias, irmãos, foi um rei que agradou o coração do Senhor. Porque quando ele começou a reinar, ele colocou em ordem a casa de Deus. Ele agradou o Senhor. Ele não permitia culto a deuses pagãos. Porque antes dele, quem reinava era Acás. E Acás era um rei que sacrificou até o seu filho a deuses estranhos, cultuava a deuses pagãos, era alguém que não exercia e não fazia a vontade de Deus. Então, Ezequias, quando começou a reinar, ele teve como exemplo a ser como Acás, mas ele não fez isso. A palavra diz que ele colocou em ordem. Ele sabia que aquilo não agradava a Deus. Aquela forma de reinar não era algo que agradava a Deus. Ele reintegrou os sacerdotes e os levitas. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Ele combateu a idolatria. Ele determinou a destruição da serpente que foi preparada para o tempo em que o povo estava lá no deserto. E essa serpente de bronze, ela continuou ainda por aquele tempo, 730 anos ainda antes de Cristo. Aquela serpente ainda existia. E o povo começou a idolatrar a serpente novamente. Por um tempo, Deus permitiu que a serpente fosse levantada
no deserto, porque muitos estavam sofrendo, sendo picados por serpente. Deus permitiu por aquele período em que o povo estava atravessando ali o deserto, aquela serpente. Mas para esse tempo, ao qual o profeta está falando sobre esse profeta, isso já não existia mais. Como a serpente ficou guardada, eles começaram a idolatrar a serpente, começaram a cultuá-la, a servi-la como se fosse um deus. Então ele determinou a destruição dessa serpente para que o povo não viesse a se corromper novamente. E nesse período Deus trouxe paz a Ezequias e ao povo daquela época. No tempo em que Ezequias colocou as coisas em ordem, no tempo em que Ezequias estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor, Deus colocou paz naquele reinado, por aquele tempo. Só que a palavra vai dizer que Ezequias, ele vai ficar doente. E quando ele fica doente, essa doença é para a sua morte. A paz do Senhor, irmã Neuza. Deus abençoe, seja bem-vinda. E quando ele fica doente, essa enfermidade é para a sua morte. Quando ele faz o cântico após ele ser curado, ele diz que ele já não aguenta mais ficar naquela posição de só olhar para cima. Ele fala sobre os ossos, que os ossos doem demais, que a dor que ele sente é insuportável. Ele começa a dizer que ele nem sabe se ele vai estar vivo no outro dia, tamanha era a dor que ele estava sentindo. Ezequias vai falar no seu cântico, ele vai dizer o quanto ele estava sofrendo por aquela enfermidade, o quanto que aquela enfermidade estava destruindo ele, ao ponto de ele achar que no próximo dia ele não iria amanhecer vivo. Quando o profeta chega, irmãos, naquele tempo receber um profeta, eu acredito que como é nos dias de hoje, né? Como é que você se sente quando você recebe um homem de Deus na sua casa, uma pessoa que vem no nome do Senhor sobre a tua casa, quando ela vai fazer uma visita? O que é que você sente? Coloca pra mim aí nos comentários, a gente vai anotar aqui. Quando você recebe uma visita do seu pastor, quando você recebe uma visita do seu líder, que eles chegam sem avisar, o que você espera ouvir deles? Qual que é? Você tem algum medo? Você pensa assim, nossa, ele veio trazer alguma coisa de Deus? Imagina o rei Ezequias, que estava doente, aquela enfermidade que não deixava nem ele se mexer. O profeta chega lá e diz para ele: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Essa sua enfermidade é para a morte, você não vai conseguir se recuperar dessa enfermidade. Imagina, irmãos, para aquele homem que ele não podia se levantar, que a Bíblia diz, a Sandrinha está dizendo que é uma alegria quando ela recebia quando ela recebe, né, o homem de Deus na casa dela. Pai do Senhor, pastora Vanilda. Então, mas o profeta, talvez, ele teve esse sentimento, a alegria. O profeta chegou, ele vai trazer algo de Deus agora para mim, eu vou me levantar, eu vou me curar, né? Eu vou ser curado dessa enfermidade, a minha vitória chegou. Talvez Ezequias tivesse pensado dessa maneira, que o quadro dele ia mudar naquela hora. Porque quando o profeta vinha, irmãos, quando o profeta ele tinha um encontro, ele vinha amando de Deus. As pessoas sabiam que Deus iria falar através do profeta. A irmã Silvia colocou um sentimento de carinho e cuidado pelas nossas vidas. Eu me sinto importante. Olha para vocês verem, as pessoas, quando ela espera a chegada ali, ou quando ela não espera, quando ela se depara com a visita de um profeta, de alguém que é incumbido, né, que é a voz de Deus na terra, é uma alegria. É uma alegria. Eu acredito que para Ezequias, para ele, quando ele viu o profeta, ele falou: pronto, agora Deus vai mandar eu me levantar daqui. Mas a palavra que o profeta Isaías levou até ele não era uma palavra que trouxe alegria ao coração dele. O profeta levou uma palavra para dizer assim: coloque a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. O profeta, irmãos,
ele não fala o rei não fala nada pro profeta. Ele não fala nada pro profeta, ele só vira a cabeça pro lado. Porque se você for observar o que ele estava sentindo, dá-se a entender que ele não podia nem se mexer. A Bíblia diz que ele vira a cabeça, ele vira só o rosto, ele não vai virar o corpo e vai chorar. Como eu já acho que até eu já devo ter ministrado sobre isso, que ele vira para a parede. Quando fala vira para a parede, dá a impressão que vira o corpo todo, né? Não, ele vira o rosto para a parede. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a orar ao Senhor com sinceridade, dizendo, né, das coisas que ele tinha vivido com o Senhor. Abraço, pastora Vanilda, Deus abençoe. Ele vira o rosto, irmãos, para a parede e ele começa a orar ao Senhor. Vamos lá no versículo que ele ora ao Senhor, no versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Ele chorou, irmãos, porque ele começou a se lembrar das coisas que ele fez ao Senhor, que ele sabia que era vontade de Deus, que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia que ele tinha ido contra a vontade, contra os ensinamentos, contra tudo aquilo que ele vivenciou Acaz fazendo. Ele optou por não fazer. Ele optou em não ser como Acaz, a não servir a ídolos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele colocou a casa em ordem naquele tempo. Mas Deus está mandando ele colocar a casa em ordem de novo. Agora chegou um tempo que Deus manda falar para ele: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ou seja, aqui dá-se a entender que Ezequias, por mais que ele tivesse feito as coisas que agradavam a Deus no templo do Senhor, para que o povo se voltasse a ele, ainda tinha algo que Ezequias precisava fazer. E o profeta, irmãos, quando vinha ter com alguém, o profeta sempre vinha ou para denunciar um pecado, ou para falar de coisas futuras, ou para falar sobre cura. A gente pode ver que, por algumas vezes, vamos falar sobre Samuel. Por exemplo, Samuel, quando ainda menino, que ele estava na casa de Eli, Deus chama Samuel. E Samuel não sabe que é Deus que está falando com ele, porque Samuel ainda não tem aquele conhecimento, aquela intimidade com Deus. Ele está na casa do sacerdote e ele ainda não tem aquela intimidade de saber que era Deus que estava falando com ele. Portanto, Eli chama Samuel. Quando Deus chama Samuel, Samuel vai até Eli, achando que Eli está chamando ele. Aí Eli fala para ele que não tinha chamado. Por 3 vezes isso acontece. E aí Eli entende que quem está chamando Samuel é Deus. E fala para Samuel: olha, quando você ouvir te chamar novamente, você diz: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E isso vai acontecer. Quando isso acontece, acha para mim a passagem, pastor, por favor. Quando isso acontece, lá em Samuel. Quando isso acontece, irmãos, Samuel, ele vai falar para Samuel: olha, eu quero essa parte, tá? Quando fala assim: olha, o que Deus falar para você, você não incutes nada a mim. Eu quero saber o que é que Deus está falando para você. Então, Deus chama Samuel de novo. E Samuel fala como foi ensinado: eis-me aqui, Senhor, né? Fala que o teu servo ouve. E Deus vai trazer instruções a Samuel. Deus vai falar para Samuel que está entristecido com a forma de que Eli está regendo, a forma com que Eli está agindo, e que Deus vai permitir a morte de Eli e a morte dos filhos. Então ali Deus vai trazer instruções sobre a vida de Samuel, que Deus vai levantar Samuel como um sacerdote, Deus vai levantar Samuel como um profeta e como rei também. E isso tudo vai acontecer. E Samuel, ele...
como juiz, desculpa, não como rei, como juiz. E aí, tudo que Deus fala para Samuel, Samuel vai contar para Eli, porque ele recebeu algo de Deus e agora ele vai transmitir aquilo que ele recebeu. Então ele não teme em contar para Eli o que aconteceu. Vamos lá, é 1 Samuel no capítulo 3, no versículo 2. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Versículo 10. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. No versículo 11. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Então aqui, irmãos, só dando uma paradinha, Deus está falando para Samuel de coisas que Deus já havia dito para Eli. Deus está revelando para Eli, para Samuel, aquilo que ele já havia dito para Eli. Então, olha como que está funcionando aqui a parte profética, né? A parte profética. Deus falando para Samuel o que já tinha dito, coisa que Samuel não sabia. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado, dizendo: não adianta mais eles fazerem mais nada. Não adianta eles orarem, oferecer sacrifícios, trazerem ofertas para mim, porque eu não vou apagar o pecado deles. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então ainda o profeta ainda tinha esse peso, essa responsabilidade de dizer tudo para o sacerdote. Então Samuel contou tudo sem esconder nada e ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Então quando o profeta, irmãos, ele aparecia, quando o profeta ia até a casa de alguém, quando o profeta era convocado para alguma coisa, certamente ele poderia denunciar um pecado e prediz as suas consequências, como poderia revelar coisas do futuro ou até mesmo coisas do passado. O profeta é alguém que representa Deus na terra. O profeta é alguém que representa a voz de Deus na terra, alguém que recebe instruções de Deus, é alguém que fala por Deus. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, vai dizer assim. Vamos achar aqui.
Jeremias capítulo 1, para a gente entender a função do profeta e por que Ezequias ficou tão triste, né? Este livro, ó, Jeremias capítulo 1, este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora de sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Então Deus já tinha avisado, falado com Jeremias várias vezes. Aí no versículo 4, o Senhor Deus me disse, Jeremias dizendo: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu lhe mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a vida de Jeremias como profeta. Essa mesma responsabilidade Deus coloca sobre a vida de profetas. Poder de arrancar, de derrubar, poder de destruir e arrasar, poder para construir e para plantar. Por quê? Porque o profeta é alguém que simboliza Deus na terra. Então, quando Ezequias recebe a visita do profeta, ele não vai pensar que o profeta vai levar uma palavra de morte para ele, porque a situação dele já é uma situação lamentável, já é uma situação de desespero, de dor, já é uma situação em qual ele já está à beira da morte. O que ele espera agora é uma novidade. E a novidade que Ezequias espera não é a morte. A novidade que Ezequias espera é vida, é que ele sare daquilo. E também a Bíblia vai dizer sobre um outro profeta, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. O profeta Natã. Profeta Natã. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelha, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a, preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Aqui, irmãos, o profeta chega para Davi e conta essa história. E Davi fica furioso com isso. Vamos continuar. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você.
E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão terrível? Essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. O profeta vai lá na casa do rei, porque um dia os seus soldados saem para a guerra, Davi fica em casa e ele observa pela sacada da sua casa, pela janela, ele olha e vê Betseba tomando banho. E quando ele vê ela tomando banho, ele logo deseja ela. Então ele vai ter ela, ele vai ter, né, ali relações com ela. E depois que ele fez isso, ele começa a armar uma situação para matar o marido dela, para poder ficar com ela. Então o que ele faz? Ele manda uma carta para que Urias seja colocado à frente da batalha, para ele ser morto logo, rapidamente. Então ele pega, e isso acontece, Urias é morto ali na frente da batalha, e agora aquela mulher vai ficar viúva. Quando o profeta chega até a casa de Davi e vai contar essa história para ele, não associa que o profeta está falando com ele, que o profeta está revelando a vida dele, porque o profeta revela algo que a gente faz ou algo que nós vamos fazer. Ali no caso, o profeta está revelando algo que Davi havia feito, mas Davi não estava entendendo. E às vezes, quando é entregue a nós algumas profecias, às vezes não conseguimos entender, porque às vezes ela pode vir sobre símbolos. E é por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor para interpretar aquilo que está sendo dito a nós. E Davi já logo se precipita e diz: não, esse homem tem que morrer. Só que aí o profeta fala: esse homem é você, Davi. Deus havia revelado o pecado de Davi. Então vamos ver o que acontece depois. Eu pequei, você pecou no 10. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E isso aconteceu. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Isso aconteceu com seu próprio filho, Absalão. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e der a outros homens. Quando Davi fugia do seu filho, de Absalão, o reino foi tomado. Absalão tomou suas mulheres, tinha relação com elas na frente de todos, e ele foi envergonhado. Depois, ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Ou seja, Davi pecou, sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ficou quietinho, não contou para ninguém, pensou numa forma de apagar com o pecado dele, ao invés de ter, falado com Deus: Deus, eu pequei, eu reconheço que eu fui, que eu errei, me perdoa. Davi simplesmente pensou numa forma de apagar as provas que tinha contra ele. Então, Deus levanta um profeta, para o profeta ir lá e falar com ele. E mostrar que Deus estava sabendo o que ele tinha feito. Então, quando os profetas... Isso é só para a gente entender, irmãos, para que um profeta era enviado e como que funciona. Por que profetas são levantados? Porque o profeta é a voz de Deus. E trazendo aqui para o que aconteceu na vida de Ezequias, ele não estava esperando, que o profeta fosse lá trazer uma sentença, porque ele já estava destruído. Ele só estava esperando a morte. Eu estava esperando a morte chegar. Mas quando ele ora ao Senhor, quando ele fala para o Senhor: Senhor, lembra de mim, lembra de tudo que eu fiz, Senhor, como eu andei em sinceridade, em fidelidade com o Senhor. E aí ele começa a chorar. Deus dá ordem ao profeta para voltar lá,
Fala pro profeta, vai lá, volta e fala com ele que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos. Irmãos, ser um profeta não é fácil. Porque Deus falou para Jeremias, lá onde nós lemos, quando Deus chama Jeremias, que muitos iriam odiar Jeremias. Mas que era para Jeremias não temer, porque Deus era com ele. Deus protegia ele. Né? Deus protege os seus. Se você ser um líder, não é fácil. Porque muitos vão te amar, mas muitos também vão te odiar. Como foi no tempo de Jeremias. Jeremias, todas as vezes que abria a boca para dizer o que Deus havia dito, era só destruição. Então Jeremias era um profeta que as pessoas chamavam ele de profeta chorão, porque Deus sempre trazia símbolos para dizer o que ia acontecer com a nação e usava muito da vida dele, ele como símbolo, as coisas que Deus permitia acontecer com ele, para a nação entender que Deus estava falando. Então, ele sofria muito. Um profeta, alguém que vem no nome do Senhor, alguém que simboliza Deus na terra, ele é uma pessoa que ele sofre, ele é uma pessoa que ele é um sofredor. Mas Deus está com ele o tempo todo. Eu fico pensando, quando o profeta chegou na casa de Ezequias, para dizer para ele, né, que ele ia morrer, eu imagino o coração de Ezequias como ficou. Agora vem esse profeta amaldiçoar a minha vida. A Bíblia não diz isso, mas nós podemos pensar, e se fosse nós que tivéssemos recebido essa palavra, a gente ia falar, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso, eu não quero isso para minha vida, não vai ser assim, Deus é comigo. A gente pode até repreender, irmãos, mas quando vem de Deus vai acontecer. A gente pode até repreender, mas temos que tomar cuidado, porque a gente pode estar repreendendo algo que Deus está dizendo que Ele vai fazer. E ali a gente vê que Deus mandou o profeta e o profeta foi, o profeta obedeceu. Porque o profeta, quando Deus usava ele tinha que ser alguém de coragem. Imagina Samuel, pequeno, morando na casa de Eli, né, servindo ao Senhor, uma criança ainda, novo, e Deus chamar ele e dizer que vai acabar com Eli, que seus filhos vão morrer, que todos vão morrer, que nenhum deles vão se assentar ao trono, que nenhum deles, né, não vai ter cadeira para eles, porque eles estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, e que Eli já foi informado, e que ele não está obedecendo ao Senhor, não está alertando os filhos, que Eli está sendo conivente com as coisas erradas que os filhos estão fazendo. Isso não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que ela tem a coragem de dizer o que Deus manda dizer e ela permanecer com Deus. Porque a gente vê muitas pessoas que recebem o nome de profeta, que se diz profeta e depois se desviam, porque não aguenta a luta, não aguenta a prova. Aqui a gente não vai ver esses profetas de Deus se desviando. A gente vai ver eles tristes, mas não vai ver eles abandonando Deus. E a gente vê hoje muitas pessoas que se dizem profetas de Deus, que se dizem profetas de Deus, que se dizem servir ao Senhor, e lá entregue às vezes palavra dura, mas só que ele mesmo, quando é para ele ficar na posição, ele sai da posição. Deus não vai honrar esse tipo de profeta. Deus não vai honrar profeta covarde, profeta que não obedece ao Senhor. Deus não vai honrar a palavra que sai da boca de um profeta que não anda com Deus, que não caminha com Deus. A sentença para Ezequias era a morte. A sentença para Ezequias era morrer e não viver. Foi isso que o profeta foi lá dizer: olha, você vai morrer dessa enfermidade e você não vai viver. É morte. Ezequias tanto recebe aquilo que está vindo de Deus, e ele sabe que quem está indo levar a palavra para ele é Deus, representando ali através da vida de Isaías, que
que ele já ele vira o seu rosto, porque o seu corpo está acometido de dores, de úlcera, os seus ossos doem. Depois nós vamos ler o cântico que ele fez. E ele só vira o rosto e ele começa a orar para o Senhor. Senhor, lembra quando eu andei em fidelidade com o Senhor. Lembra, Senhor, dos feitos. E ele chora, e quando ele chora, Deus vê arrependimento no coração dele. Deus vê que ele merece a oportunidade de fazer tudo diferente. E agora Deus vai falar com o profeta que está caminhando para ir embora. Porque para um profeta, irmãos, entregar algo assim é muito difícil. Imagina Natan. E ali até Davi dizer: Davi, você errou. Você fez tudo isso, Davi. Você desagradou a Deus. Davi era homem, né? Se tornou um valente, um homem de guerra. Poderia ter matado o profeta. Mas ele foi, irmãos, porque ele sabia que era Deus que estava na vida dele. Deus que mandava ele ir. Deus que estava dando a palavra. E o profeta obedeceu e falou, né? E trouxe uma sentença sobre a vida de Davi. Olha, por causa do seu erro, por causa do seu pecado, né? Você vai perder mulheres, porque Davi não precisava daquilo. Davi não precisava, Deus tinha dado tudo que Davi precisava. Mas Davi vai olhar para a mulher de outro e vai desejar ela. Não só desejar, como vai ter ela. E aí vai causar a morte dele. Por causa dessa morte inocente, que esse homem morre, Urias. Quando Deus fala assim, Davi fala assim que Deus habita em tendas, que vai construir uma casa para o Senhor. Esse mesmo profeta, né, Natan, ele ouve Deus falar, ele ouve Davi dizer que vai construir essa casa para o Senhor, e ele dá força para Davi, fala: isso mesmo, Davi, pode fazer, que Deus é contigo. Aí Deus vai repreender o profeta, vai dizer para ele assim: não, Davi não vai construir nada para mim, porque Davi tem sangue nas mãos. Deus vai se lembrar do erro que Davi fez e a consequência do erro dele. Irmãos, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, sim. Só que o nosso pecado nos traz consequência. O nosso pecado nos impede de chegar, às vezes, em algum lugar e fazer algumas coisas, porque o nosso pecado nos traz consequência. Então, Davi, agora Natan é repreendido por Deus. Volta lá, Natan. Não mandei você falar nada disso, Natan. Você vai lá dizer para ele que ele tem sangue nas mãos, que ele não vai construir nada para mim. Porém, aquele que vai vir depois dele, o filho dele, sim, mas Davi não. Davi tem sangue nas mãos. Davi colocou Urias lá na frente da batalha para morrer, para ficar com Betseba. E ainda a Bíblia diz que Betseba vai engravidar. E ela vai engravidar no ato do pecado. E quando ela engravida, irmãos, a palavra do Senhor diz que eles vão perder esse filho. Essa criança vai morrer. Olha a consequência do pecado. A consequência do pecado. E Deus ali, né, dizendo, falando: olha, eu vi o que você fez. E você fez isso. E agora vai ser assim, assim, assim. Ele vai ditar como vai ser as coisas. Porque Deus está vendo todas as coisas. Ele está de olho em tudo. Ele está de olho nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele está de olho em todas as coisas que nós estamos fazendo. Então o profeta tem que voltar. Agora o profeta está sendo repreendido por Deus. Olha, eu não mandei você falar isso. Agora você vai lá consertar o que você fez. E agora Natan tem que voltar e dizer para Davi que Davi não pode fazer aquilo. Que ele se precipitou. Que ele usou do coração dele. Porque que maldade tem? Às vezes, irmão, nós achamos que porque nós estamos fazendo para Deus, que Deus vai se agradar de muitas coisas que estamos fazendo porque é para Deus. Natan olhou, observou Davi falando, o desejo que ele tinha, que ele queria fazer algo bom para Deus. E ele pensou: que maldade tem? Vai, Davi, faz, porque Deus é com você. Não, Deus não era com aquela vontade de Davi. Deus não era com aquela vontade de Davi pelo pecado que ele tinha feito. Deus esquece pecado. Deus esquece pecados daqueles que abandonou e deixou para trás. Mas a consequência ficou na vida de Davi. Davi ficou marcado por causa daquele pecado. Quando nós lemos sobre o rei Ezequias, nós rapidamente associamos
que para ele foi acrescentado 15 anos, que ele era alguém que estava doente, que a enfermidade dele era para a morte. Aí nós lembramos do profeta Isaías, que ele foi lá, profetizou, que ele ainda estava no pátio quando Deus falou para ele, volta lá. Mas Deus mandou ele voltar, não é porque Isaías falou algo que Deus não mandou. Porque Deus olhou para o coração de Ezequias e olhou para o tempo em que ele foi bom, para o tempo em que ele colocou as coisas em ordem, que ele obedeceu ao Senhor, que ele poderia ter sido alguém mau, que ele poderia ter seguido o caminho de Acás, que ele poderia ter servido a ídolos, que ele não precisava ter destruído a serpente, que ele poderia ter prestado culto, poderia ter queimado filhos também. Mas Deus olhou para esse tempo em que essas coisas más estavam acontecendo, mas quando Deus levantou ele, Deus sabia que ele ia colocar as coisas em ordem. Mas eu vou te dizer uma coisa, a casa em ordem, Ezequias teve que colocar. Porque Deus cura ele e fala que em 3 dias ele estará no templo servindo. Então Ezequias agora, ele vai orar ao Senhor. Vamos lá na oração de Ezequias. Ezequias vai cantar ao Senhor, vai agradecer ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Pode ir lá em Isaías 38. Isaías 38, versículo 9. Em Isaías 38, no versículo 9, tem o cântico que ele fez. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Olha como ele estava, irmãos. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, porque ele ainda era novo. Daqui em diante, moraria no mundo dos mortos. Ele achava que o profeta já tinha ido lá, tinha dado a sentença, que ele ia morrer de repente, não ia acordar. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante morreria no mundo dos mortos, moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria o Senhor, nessa vida nunca mais veria o Senhor, que nunca mais seria outro ser humano. A minha vida foi cortada, nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Olha o desespero, a dor que esse homem sentia. Eu soltava fracos gemidos de dor como uma andorinha e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Quando eu vejo aqui, nessa parte que fala, deixa grifado aí para mim não me perder depois. Os meus olhos cansaram de olhar para o céu. Eu imagino Ezequias deitado numa posição só olhando para cima, porque o que ele sentia ali não deixava ele, se virar, se sentar, olhar para baixo, olhar para os lados. Não, a posição dele era essa. Mas quando o profeta chegou lá, que ele ficava só assim olhando para os céus, quando o profeta chegou, ele fez isso. O milagre já começou a acontecer na vida dele, porque ele já conseguiu olhar para a parede. Aí ele fala assim: ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. A dor era tão grande que ele passava noites em claro. Uma pessoa que está com dor, ou ela dorme porque ela desmaia de não aguentar dormir, de não aguentar tanta dor, ou ela passa a noite inteira acordada. Quem já teve dor de dente sabe como que é terrível. Quem já teve dor de ouvido sabe como que é terrível. Quem já teve cólica renal não consegue dormir, não consegue. Aí ele fala no 16: ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dai-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição.
mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece. Quem morreu, morreu. Não tem como agradecer o Senhor, né? Ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvastes, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti a vida inteira. Nós te louvamos no teu templo. Aí ele vai falar como que aconteceu, lá no versículo... Cadê? No versículo 20. Tu me salvaste, ó Senhor, por isso tocamos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti a vida inteira. Nós te louvaremos no teu templo. No 21. Pois Isaías tinha dito para ele: põe uma passa de figo em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Aí aqui depois continua a outra história. Eu quero dizer aqui, o profeta foi lá, deu a direção, falou: olha, Deus vai te curar. Só que Deus não vai te levantar agora. Deus não vai tocar no teu corpo agora e vai mandar você se levantar. Vai ter que ser feito algo. Aí fala, né, põe a pasta de figo em cima da úlcera do rei, e ele vai ficar bom. Depois que foi feito isso, depois que ele obedeceu a tudo aquilo, a forma que foi dita, a orientação que foi dada, então o rei vai se levantar. Deus vai dar sinais. Aí vai falar sobre o relógio de Acás, que volta, né, a 10 graus, a sombra. E ele vai entender que Deus está com ele naquele propósito, que Deus está abençoando e o curando. Deus vai fazer isso sobre a vida dele. Ele pede um sinal de que Deus está trazendo a cura sobre a vida dele. Porque mesmo Deus tendo falado que ia acrescentar a ele 15 anos, ele ainda pede um sinal para Deus de que Deus verdadeiramente está fazendo aquilo com ele. Então ele pede para Deus dar um sinal sobre a sombra do relógio de Acás, voltar 10 graus. E daí quando ele olha sobre a escada, ele vê a sombra voltando 10 graus. E ele sabe que Deus está dando a vitória para ele. Então, irmãos, para esse tempo hoje, para a nossa vida hoje, o que eu tiro de lição, né, sobre isso? O que eu espero? O que eu espero das pessoas de Deus, né? Alguns colocaram, alguns que participou do que eu perguntei, quando você recebe o seu líder, sabendo que ele é alguém que representa Deus na terra, quando ele vai até a tua casa, o que você sente? Se você estiver doente, se você estiver alegre, o que é que você sente? Você vai sentir que a bênção está chegando na tua casa. Você não vai achar assim, não, meu pastor está vindo aqui porque ele vai brigar comigo, a não ser que você tenha andado em caminhos que desagradou o Senhor. Você sabe que certamente o seu líder está aparecendo ali para trazer uma repreensão, né? Para trazer uma palavra de exortação sobre a tua vida, para te colocar no caminho da bênção. Mas Ezequias, ele pensava assim: o profeta sabe que eu estou doente, então certamente ele vai vir trazer algo de Deus para mim. Ezequias ficou doente e quase morreu. A informação sobre Ezequias, que era um rei, que era alguém importante, o estado de saúde dele tomou conta das pessoas. As pessoas sabiam o que estava acontecendo com o rei Ezequias. Então, o profeta foi visitá-lo. Então, nem sempre, irmãos, Deus vai ter uma palavra que vai alegrar o nosso coração. Mas o rei, ele vai falar lá no seu cântico, que ele sabia que aquele mal era para o bem, era para que ele reconhecesse, né, os pecados, porque Deus falou para ele: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele morreu, irmãos, ele morreu, mas ele morreu no tempo em que Deus falou que ele iria morrer.
Ele viveu o tempo que Deus falou que ele iria viver. Às vezes nós tomamos posse de algumas palavras que não foi Deus quem disse. Às vezes nós tomamos posse só daquilo que nós queremos aceitar. Porque muitas vezes achamos que não é Deus quem mandou falar. Então acho que a gente deve aprender com o profeta e respeitar também o profeta. Respeitar aquele que é instruído por Deus aqui na terra. Respeitar o líder. Porque a bênção de Deus, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Eu quero ler com os irmãos aqui, eu já ia terminar, mas já que eu comecei a falar sobre isso, eu queria ler aqui com os irmãos em Números. Põe pra mim, pastor. Números 12. Porque às vezes nós achamos que porque não queremos aceitar determinadas orientações, determinadas direções de líderes, às vezes a gente entra numa questão de estar desagradando ao nosso líder sem saber que Deus está na vida dele. Números no capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Moisés havia casado com uma mulher etíope. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Veja bem, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, os dois, Miriam e Arão, vão falar a respeito de Moisés. Vão entrar ali, os dois num julgamento sobre a vida dele. Reclamando porque ele casou com a mulher etíope. Que era da Etiópia. Uma mulher coxita. E aí a palavra diz bem claro: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde e o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonho. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Olha que Deus está falando a respeito de Moisés, do líder que ele escolheu para governar o povo do Egito, para estar sob líder dos seus próprios irmãos. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que Miriam foi acompanhando o cesto em que Moisés estava. Miriam era mais velha, Arão era mais velho. Então, Deus agora vai levantar alguém mais novo para cuidar de alguém mais velho. Miriam e Arão, por algum momento de sua vida, eles acharam que Deus não ia falar só com Moisés, porque eles eram mais velhos, né? E Deus podia falar com eles também. Por que eles tinham que respeitar e ficar tudo bem porque Moisés está falando? Deus tinha escolhido, foi Moisés. Deus escolheu Moisés. E aí Deus vai falar assim: quando tem profeta, então ali eu já entendo que Deus já tirou eles como eles não sendo profeta. Quando tem profeta, eu uso eles através de visão, de sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente, porque eu falo com ele face a face, porque ele já até me viu. Olha para você ver que lindo. Eu falo com ele claramente. Ele já viu até a minha forma, ele fala.
Aí no versículo 9, aí ele continua no versículo 8. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? No versículo 9. E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. No momento de loucura, irmãos, no momento em que a gente não quer ceder as coisas que não queremos ouvir, que não massageia nosso ego, a gente comete loucuras. E Arão entendeu que quando ele se uniu com a irmã dele, foi para falar mal de Moisés, para falar mal de um profeta, para falar mal de alguém que Deus tinha levantado. Então Deus vai tocar na vida de Miriam, deixar ela leprosa, e agora Arão vai, pedir perdão por irmão e reconhecer que aquele ato deles foi um ato de loucura. Aí ele vai falar: não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés agora vai orar a Deus. Irmãos, veja bem. Se Moisés representava Deus, e ele representava Deus, e as pessoas falaram contra Moisés, estava falando contra Deus, porque Moisés representava Deus. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, o que nós pensamos, com quem nos juntamos, porque quando nós não sabemos que nós estamos falando contra profeta, contra alguém que representa Deus na terra, nós podemos entrar na condição de que Miriam entrou. E aí não vai adiantar nem o profeta interceder por ela, porque veja bem, então Moisés vai orar a Deus, o Senhor, e vai dizer assim: ó Deus, eu te peço que a cures. Afinal era irmã dele também, né? E o Senhor vai responder para Moisés assim: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias, porque pelas leis, se um cuspisse no outro, ficava impuro, né? Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Irmãos, olha o prejuízo que foi. Ela se levantou contra Deus, porque ela não, tanto ela quanto o irmão Arão, não estavam aceitando a direção de Deus através da vida do profeta, através de Moisés, que era alguém que falava com Deus, que caminhava com Deus, que tinha até visto a forma de Deus. Eles vão falar contra o profeta, vão se unir para falar contra o profeta. Deus vai punir aquele que falou mal. Aí o profeta que recebeu a afronta, quis ser misericordioso, foi pedir a Deus: Deus, não deixa essa situação acontecer. Aí Deus vai falar assim: se o pai de Miriam tivesse cuspido nela, na face dela, ela ficaria humilhada por 7 dias. Então, ele está querendo dizer a mesma coisa: ela está impura, ela vai ficar separada por 7 dias, porque o que ela fez, ela merece que todos saibam que o que ela fez vai deixar ela fora. E o que ela fez vai deixar vocês aí parados por 7 dias. Vocês não vão poder caminhar, vocês vão ter que esperar por ela. Vai ter que esperar ela ficar boa para vocês poderem continuar, para vocês poderem caminhar. O pecado dela, ela ter falado mal de alguém, atrapalhou a obra andar, atrapalhou vocês chegarem aonde é para vocês chegar. Vocês entendem que quando nos levantamos contra homens de Deus, nós estamos nos levantando contra Deus. E quando nos levantamos contra Deus, nós não vamos chegar aonde é para nós chegarmos. Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor,
certamente vão sofrer junto com a gente. Certamente vão sofrer juntamente com a gente. Eles não puderam caminhar por causa de terem falado mal do homem de Deus, por terem se intrometido na vida particular. Era a vida particular de Moisés, daquele que Deus escolheu, daquele que Deus separou. As pessoas deveriam respeito a ele. Deus poderia ter chamado somente Moisés e ter falado: olha, Moisés, toma cuidado aí, porque aqueles que você ama, aqueles que, né, são da sua família, aqueles que estão junto aí com você, tá falando mal de você. Deus poderia ter usado, mas ele disse que não. Quando tem profeta, ele disse bem assim: quando há profeta, eu uso em sonho, eu trago visões, mas com ele eu faço diferente. Quando? Então quer dizer que não tinha profeta para dizer para Moisés o que estava acontecendo. E Deus não vai falar antes com Moisés o que está acontecendo, para que no coração de Moisés não venha gerar, né, fermento, para que ele não venha olhar para os irmãos dele diferente. Então Deus chama os três. Deus chama os três, fala assim: agora nós vamos aqui conversar. Está acontecendo isso, isso e isso. E por que está acontecendo isso? Eu vou permitir isso daqui acontecer. Porque eu quero que vocês caminhem, eu quero que vocês cheguem no lugar todos juntos. Mas por causa disso, eles vão ficar em um tempo parado. Até fazer Moisés orar, né, pela vida da irmã, pela vida de quem estava perseguindo, de quem estava falando mal. Então, irmão, ser um profeta não é algo fácil. Ser profeta é ser amado, mas é também ser odiado. Ser profeta é alguém que vai trazer uma palavra de bênção, como Jeremias estava dizendo, tem o poder que foi dado a Deus de arrancar, de derrubar, mas também é o poder de construir, de plantar novamente. Então que nós possamos ficar com essa palavra e nos policiar naquilo que Deus tem para a nossa vida, né? É tempo de nós olharmos para tudo que tem acontecido durante esse tempo e pedir perdão ao Senhor, se por alguma vez nós temos nos levantado, não aceitado a direção de Deus, se por algum tempo nós temos murmurado contra o Senhor, contra aquilo que o Senhor disse para nós, contra a direção de Deus. Porque se Ezequias tivesse não aceitado aquilo que Deus estava dizendo para ele, poderia ter sido pior. Ezequias poderia ter morrido na hora que o profeta foi entregar a palavra, a visão que Deus havia dado. Mas ele não olhou para o profeta. Ele foi direto para Deus e falou assim: Deus, lembre de mim quando eu andei em fidelidade, quando eu andei certo, quando eu andei corretamente, fazendo aquilo que lhe agradava. Não olhe para mim nesse momento agora que eu tô aqui doente, que eu já murmurei, que eu já briguei, que eu já xinguei. Porque eu reconheço que eu preciso pôr a minha casa em ordem, Senhor. E aí ele chora. Quando ele chora, quando ele ora, quando ele entende que ele precisa da misericórdia de Deus, Deus entra com providência na vida dele e acrescenta a ele anos. Que os nossos dias, irmãos, sejam acrescentados. Para que nós queremos viver mais? Porque eu acredito que ninguém que está principalmente na live quer morrer. O que você quer fazer com esses anos que vão ser acrescentados sobre a sua vida? Porque eu vim trazer palavra profética sobre a sua vida. Eu vim trazer palavra de vida sobre a sua vida. O que você vai fazer com esses anos que você tem recebido do Senhor? Que a morte não vai ter poder sobre a sua vida, que a enfermidade não terá poder sobre a sua vida. O que você vai fazer com esse tempo? Que seja dias, que seja anos agradáveis ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa tarde. Obrigado por ficar conosco. Obrigado por estar aqui. Quero agradecer a Sandrinha, a Cibele, Tamires, Luane, Viviane, Lília Damasceno, Marta Gomes, William, Adriele, Solange, Sandra Figueiredo, Deise Roberta, Fábia dos Anjos, Rafael Jackson, Neuza Silva, Gabriel Campos, Pastora Vanilda, Sueli Garcia, Jane Kelly, Pastora Ivanilda, Ivânia, Meire Silva, Lucimara Nazário, Lucimar Silva, Vera Lúcia, Dilcinho, Pastor Felipe, Jonas Paula,
Zeni, Maria José, Fabiana Bertiotti. Quero agradecer a presença dos irmãos e quero orar com você nessa tarde. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, aleluia, todas essas vidas, Deus. todos esses nomes, Senhor Deus, que aqui foram citados, Senhor. Jesus. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, Senhor. O Senhor é que sabe das nossas vidas, Senhor. Queremos pedir perdão a Ti, Senhor, pelas vezes que erramos, pelas coisas que falamos e até mesmo as palavras que não temos aceitado, Senhor. Porque olhamos para o homem, olhamos para falhas e não acreditamos que as palavras vinham do Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Que o Senhor nos ajude a nos consertar, a colocar em ordem a nossa casa para que vivamos. Para fazer, Senhor Deus, o melhor para Ti servir, Senhor. Para fazer as coisas diferentes. Para que possamos derrubar os ídolos, para que possamos, Senhor Deus, pôr abaixo toda a idolatria que ainda existe dentro de nós. Nos cura, Senhor, das nossas enfermidades espirituais, das nossas enfermidades carnais, Senhor. E se há, Senhor Deus, entre nós alguém na condição de não poder, Senhor Deus, se mexer, por estar acometido de alguma enfermidade, que o Senhor venha visitar, Senhor, nessa tarde. Como existem hospitais, Senhor Deus, com muitas pessoas no momento, nessa condição. Que o Senhor dê oportunidade de vida, que o Senhor dê uma nova oportunidade, Senhor. Faça algo novo, Senhor, sobre essas vidas, meu Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Ezequias, trazendo algo novo sobre a vida dele. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, de vida sobre a vida deles nessa tarde. Que eles vivam para louvor e glória do Teu santo nome. Que eles sejam, Senhor Deus, abençoados e tocados, Senhor Deus, pela Tua palavra e vivam fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Assim nós Te louvamos, Senhor, nessa tarde e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vai cantar de novo, Armandinho? Vou cantar de novo. O Armandinho vai louvar o Senhor de a novo. música também. E às 20 horas estaremos juntos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ouçada a igreja, tua paz, Senhor Jesus. Vai cantar assim com você. A tua ordem é de Deus, ela não pode falar, né? A tua ordem é de Deus, ela não pode falar. Tá descendo o meio, ele vai te machucar. A ordem é de Deus, ela não pode falar. Tá descendo o meio, ele vai te machucar. Fica de lado, tenta empatar. A ceia na muito grande, quem me ama pra salvar. Fica de lado, tenta empatar. A ceia na muito grande, quem me ama pra salvar. Essa ordem é de Deus, ela não pode falar. Tá descendo o meio, ele vai te machucar. Essa ordem é de Deus, ela não pode falar. Tá descendo o meio, ele vai te machucar. Fica de lado, tenta empatar. A ceia na muito grande, quem me ama pra salvar. Fica de lado, tenta empatar. A ceia na muito grande, quem me ama pra salvar. Amém, Deus seja louvado, amém. A noite tem mais, a noite tem a oração de madrugada, não perca. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. A paz do Olá. Senhor. Pode ser, ó.